Olá a todos do SEMIAD, eu sou Maurício, doutorando em administração, e vou apresentar o artigo intitulado Avaliação de Desempenho de Terminais de Carga Containerizada e Evolução do Tema. Apresento também os autores do nosso artigo, esse na foto sou eu, Maurício Andrade Rambo, temos também o professor Ademar Dutra, temos também o professor Leonardo Ensley e o professor Leonardo Chaves. Pois bem, passamos à introdução, o transporte de cargas em portos até aproximadamente 1956, o alicerce de carga geral. E essa forma era caracterizada por riscos, né, danos e furtos, e também das incertezas hora vista os horários de chegada e saída dos navios, acarretando na grande espera de caminhões no pier. Foi então que o empresário Malcolm McLean percebeu que pudera agilizar a movimentação de cargas e diminuir o tempo de espera em seus caminhões, ao condicionar as cargas dentro de caixas de aço, os contêineres, né? E içá-las diretamente ao navio, e foi assim que em abril de 1956 foram transportados os primeiros 58 contêineres da história. Já por volta de 1970, a ANCAT apresentava indicadores de desempenho em termos de infraestrutura, e ao final dessa década, já em volume de produção sobre duas dimensões, a dimensão operacional e financeira. A avaliação de desempenho portuário, a literatura é vasta, né? E é discutida ao longo dos anos. No entanto, há escassez de estudos que identifiquem essas dimensões holisticamente, de modo a explorar a evolução do tema e as oportunidades de pesquisa. Se emerge, então, como pergunta como o tema da avaliação de desempenho de pós e terminais portuários de carga containerizada evoluiu ao longo dos anos e quais são as oportunidades de pesquisa identificadas em um fragmento da literatura internacional. E para responder essa pergunta, temos como objetivo geral compilar a evolução do tema acerca da avaliação de desempenho de pós e terminais portuários de carga containerizada e evidenciar essas oportunidades de pesquisa. Passamos então aos aspectos metodológicos, muito brevemente, os problemas de pesquisa qualitativa, tipo de estratégia de pesquisação, classificação dos objetivos exploratória e descritiva, a coleta de dados primários e secundários, e utilizando-se então do instrumento de intervenção PRONOV-C, por se tratar de um processo estruturado e sistemático para a seleção e análise de um fragmento da literatura internacional, em que a data da pesquisa foi realizada no dia 5 de abril, nas bases Scopus e Wheels of Science, os artigos publicados em inglês, sem limitação temporal, utilizando o comando de busca, resultou em 2.995 artigos brutos. Passaram então pelos processos de filtragem, chegando ao portfólio final de 46 artigos. Destes, 20 são teóricos e 26 artigos são empíricos. Com essa seleção, é possível, então, apresentar a evolução do tema, né? A partir dos anos em que, em 1995, a presença na literatura os postos de primeira geração, que eram basicamente a troca de modais e a transferência de mercadorias, né? Ainda a introdução dos contêineres, já mencionado anteriormente, as dimensões, né, já sendo trabalhadas com a questão da dimensão operacional e financeiro, a operacional no tempo de manuseio de carga, o financeiro apenas aos custos operacionais. E a partir da containerização, em 1960, em que há a difusão da containerização nos Estados Unidos, e em que outros portos também começam a utilizar esse tipo de carga, e a infraestrutura necessária para atender essa demanda, né? A adequação do espaço físico, layout, investimentos, equipamentos, etc., ao mesmo tempo que a definição dos portos de segunda geração, que também, além de ter essa troca de modais, também apresenta como ênfase na redução de custos. Em 1977, a maturação de contêineres, haja visto que o mundo já começa a utilizar esse tipo de carga, haja visto as facilidades das movimentações, né? Em 1992, apresenta então a automação operacional, que significa a utilização de veículos automatizados, como por exemplo AVGs, né? E também a definição dos portos de terceira geração, em que ofertam também serviços de valor agregado, como a armazenagem de contêineres nos portos, a dimensão da confiabilidade, a garantia da operação da operação portuária, bem como a mão de obra, né, as equipes de trabalho qualificadas, e aí, em 2002, aproximadamente, a presença na literatura os postos de quarta geração, que são aqueles postos administrados pela mesma organização, mesmo estando geograficamente distantes, as chamadas holdings, né? Ao tempo em que, em 2002, na literatura apresenta-se a tecnologia da informação, os recursos de computação, sistemas de servidor de hardware, software de aplicação e comunicação
na utilização desse tipo de movimentação de carga. A dimensão do agendamento da previsão cada vez mais assertivas, evitando congestionamentos de navios, caminhões e os recursos mais adequados a cada operação. Em 2022, a literatura, entre 2022, a literatura traz as questões de SGSO e riscos. SGSO, a prevenção de acidentes de trabalho, como, por exemplo, esmagamentos, entre outros. E riscos, a quebra de equipamentos, vazamentos e etc. Ainda nesta mesma data, em 2022, aproximadamente, a satisfação do cliente, o próprio nome da dimensão já diz. E, por fim, sinalizamos que em nenhuma hipótese se esgotam todas as dimensões da avaliação de desempenho nesse estudo. Ainda dos resultados, apresenta-se como as lacunas identificadas nesse portfólio em que obtemos, né? A oportunidades apresentadas pelo doutor, não há uma maneira universal válida de se comparar a produtividade de uma análise transversal, haja vista a complexidade e inclusão de diferentes dimensões de avaliação de desempenho. Isso significa que a elaboração de estudos que apresentem modelos conceituais da mensuração de desempenho de terminais de contêineres pode ser investigados e suprir essa lacuna identificada por esses autores. Passamos, então, às conclusões do nosso artigo. Uma das vantagens, né, entre tantas, da utilização do contexto para a manutenção de cargas, além da economia de escala, é a redução de custo de mão de obra, tempo de carga, entre tantas outras. Portanto, nós selecionamos 46 artigos científicos representativos de um fragmento da literatura internacional acerca do tema da avaliação de desempenho de postos terminais portuários de carga containerizada, utilizando-se do instrumento de intervenção PRONOL-C. Os achados indicam a ausência de determinação de taxa de compensação dos critérios da avaliação de desempenho, o que pode ser considerado uma lacuna a ser preenchida por estudos futuros. Destacamos aqui algumas das referências utilizadas em nosso estudo, em destaque o Banco Mundial, Downey e Levinsky. Nós, da Unisul, agradecemos o aceite do nosso artigo nesse belíssimo evento e desejamos a todos um excelente evento. Obrigado por sua atenção. Um abraço.